Olá, eu sou a Tayla e eu irei apresentar um seminário a respeito da cachaça para a disciplina de Tecnologia de Bebidas. A cana-de-açúcar é uma planta tropical que cresce bem em temperaturas entre 18 a 35 graus Celsius. A colheita pode ir de maio até dezembro. A cana é colhida com brix, que é a quantidade de açúcar que possui na planta, geralmente entre 18 a 24 graus. Existem diversas variedades de cana. Uma tonelada de cana colhida resulta em 130 litros de cachaça. Na produção da cachaça industrial, a cana é colhida por máquinas. A moenda é o equipamento responsável pela extração do caldo da cana, e o principal objetivo dessa etapa é recuperar o açúcar que está dissolvido no caldo e se encontra armazenado nos colmos da cana-de-açúcar. Após essa primeira passagem da cana, resta o bagaço contendo em torno de aproximadamente 35 a 40% de caldo. A parcela restante é de difícil extração e ela fica fortemente retida nas fibras do bagaço. Nesse caso, é feito um segundo esmagamento, só que com a adição da água, pela técnica de embebição, que através da adição da água do bagaço promove a diluição do açúcar retido em suas fibras, aumentando a eficiência da extração no processo. Se utilizado de forma correta, é possível extrair até cerca de 90% desse caldo. O caldo que sai da moenda ainda não está adequado para a produção de cachaça. Esse caldo deve ser filtrado e decantado para a separação das impurezas antes de entrar nas dornas de fermentação. A filtração consiste em passar o caldo extraído em uma peneira de malha fina. Essa peneira é destinada para reter as impurezas maiores, como resíduos de bagaço e folhas. Após a filtração, o caldo atravessa o decantador, onde essas partículas sólidas remanescentes no caldo filtrado e as mais densas que o próprio caldo se deslocam para o fundo do recipiente e o bagacilho. Menos, então, a parte que é menos densa, ela fica retida nas aletas, suspensas no decantador. O sistema de filtração deve permitir que o caldo chegue o mais puro e limpo possível às dornas de fermentação. Bagacilhos, bagaço e folhas, quando estão secas nas bordas das dornas, podem provocar contaminação bacteriana, o que não é desejado, pois eles irão aparecer no seu destilado. Além disso, quando os bagacilhos são arrastados para o alambique, pode provocar a formação indesejável de furfural e metanol. Quando a cana é colhida no ponto ideal de maturação, o caldo possui um percentual de sólidos solúveis entre 20 e 24 graus Brix, o qual deve ser diluído para 16 a 18 graus Brix para a fermentação. Um caldo com elevada concentração de açúcares pode levar a um elevado teor alcoólico, o qual é prejudicial à atividade fermentativa das leveduras, além de acarretar fermentações lentas e incompletas, ocasionando redução do rendimento industrial. Por outro lado, com caldos muito diluídos, tem-se também uma maior quantidade de vinhoto, em menor rendimento da destilação e um maior consumo de energia e de água. Antes de se iniciar o processo de fermentação, há a necessidade de adição nas dornas de fermentação de uma população inicial de leveduras, que deve apresentar determinadas características para garantir o rendimento fermentativo durante a fermentação alcoólica. O fermento ele deverá conter alta velocidade de fermentação, tolerância ao álcool produzido, resistência à acidez e à temperatura elevada, estabilidade genética e isento de outros micro-organismos competitivos ou antagônicos que possam diminuir a eficiência da transformação do açúcar no mosto em álcool. E o mosto é o termo empregado para definir um líquido açucarado apto a fermentar. A fermentação tem início quando o fermento contido no fundo da dorna, o pé de cuba, começa a ser alimentado pelo caldo de cana. A alimentação das dornas consiste na transferência do caldo de cana para a dorna já contendo fermento. Para a produção da cachaça, o ideal é que essa transferência seja feita lentamente, entre 6 a 8 horas. O ideal é que o processo de fermentação se encerre no intervalo de até 18 horas.
O ciclo fermentativo se completa quando o fermento que está suspenso, flutuando no líquido, tende a decantar. Esse processo de decantação do fermento é necessário para evitar a presença de fermento dentro do destilador, o que afeta a qualidade da cachaça. Também é a forma de separar o vinho do levedo para seu reaproveitamento nas próximas fermentações. O ponto final deve ser verificado usando o densímetro de Brix, que deverá estar marcando zero ou valores inferiores devido à presença de etanol e pela ausência de bolhas na superfície do líquido. Concluída a fermentação do mosto, obtém-se o vinho que apresenta na sua composição uma mistura de componentes sólidos, líquidos e gasosos. Ao destilar esse vinho de cana, obtém-se um novo líquido, com teor alcoólico 5 a 6 vezes maiores que o teor do líquido gerador. Durante a produção de cana-de-açúcar, a operação dos alambiques deve passar por etapas, a começar pela fervura do álcool, que é a de 78,3 graus Celsius. Assim, na destilação no alambique, que é um sistema descontínuo, obtém-se 3 produtos relativamente distintos, que são eles a cabeça, o coração e a cauda. Durante a produção de cachaça, a operação dos alambiques deve passar por etapas, a começar pela fervura do álcool, que é de 78,3 graus Celsius. Assim, na destilação no alambique, que é um sistema descontínuo, obtém-se 3 produtos relativamente distintos: a cabeça, coração e cauda. A cabeça é constituída pelos primeiros produtos destilados e caracteriza-se pelo alto teor de componentes de menor ponto de ebulição do que o álcool, que são eles o metanol, acetaldeído e acetato de etila. Para se obter uma aguardente de qualidade, essa primeira fração ela deve ser separada e ela corresponde a 10% do volume. O coração é a melhor fração da aguardente do destilado, é o que realmente se deseja na destilação. Os produtos de coração são os que contêm a menor quantidade de substâncias voláteis, e essa fração pode chegar a cerca de 80% do volume total destilado. O limite de recolhimento dessa fração é determinado quando o teor alcoólico destilado atinge entre 38% a 40%. Geralmente, quando a graduação alcoólica fica abaixo de 38%, sua aparência começa a ficar turva e, portanto, indesejável para a bebida. Por último, nós temos a cauda, constituídos de água fraca, em que a quantidade de álcool é pequena em relação à quantidade de água. Essa fração corresponde a 10% do volume destilado total e é conhecido comumente como óleo difúsel, pois acredita-se que as substâncias que formam esse óleo difúsel, elas sejam responsáveis pela ressaca e dor de cabeça que se sente algumas horas após ingerir uma aguardente de baixa qualidade. Bom, o descanso ou envelhecimento se refere à estadia da cachaça em qualquer recipiente, de qualquer volume. De preferência, ele deve ser inerte, em tonel de aço inox, recipiente de vidro ou tonel de madeira, maior que 700 litros, por no mínimo 3 meses. A sua finalidade é promover o amaciamento da bebida, ou seja, eliminar compostos químicos responsáveis por sabores e aromas desagradáveis na cachaça. O principal benefício do envelhecimento da cachaça é o aprimoramento da qualidade química e sensorial da bebida, além de agregar maior valor mercado ao produto. Para ser chamada de envelhecida, a cachaça ela precisa repousar em barris de até 700 litros por no mínimo 1 ano. A cachaça pode ser armazenada em dornas de inox antes de ser engarrafada. A cachaça ela também pode ser armazenada e envelhecida em barris de madeira. Algumas madeiras usadas são carvalho, amburana, ipê, freijó, jequitibá, jatobá, entre outras. Geralmente a cachaça entra nos barris com 60 a 50 graus alcoólicos. Algumas regiões têm costume de usar um tipo específico de madeira, como o uso do freijó no Brejo Paraibano e o bálsamo em Salinas, em Minas Gerais. Alguns produtores adicionam caramelo para dar a coloração amarelada.
O padrão de maturação ou envelhecimento é calculado pelo tempo de envelhecimento, pela madeira, tamanho do barril e seus níveis de extração. A cachaça que passou por inox ou que foi armazenada em barris de madeira pode ser diluída e padronizada para então ser engarrafada. Para ser chamada de cachaça, o teor alcoólico da aguardente de cana deve estar entre 38 a 40 graus. Produtores artesanais engarrafam manualmente, enquanto empresas maiores possuem um processo mecanizado. Muito obrigada!